Você consegue se conectar com você mesmo e com o universo de diversas maneiras. E a maneira mais garantida de se adquirir um conhecimento verídico, de qualidade, é através dos livros. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com livros. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler. Lia livros didáticos, lia gibis. E quando eu terminava, eu começava de novo a ler os mesmos livros. E por muitos anos eu acabei me afastando do hábito da leitura, na época ali da adolescência. Mas desde que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento lá em 2020, eu venho retomando esse hábito e implementando ele cada vez mais no meu cotidiano. E no último ano eu li 15 livros e eu separei 3 desses livros que foram livros que realmente expandiram a minha consciência e tiveram uma mudança significativa na minha realidade. E eu tenho certeza de que se você se abrir para a leitura desse conteúdo, essa mudança também será perceptível na sua vida. Então eu vou começar pelo terceiro livro, tá? Vou fazer esse top 3 aqui. E o terceiro livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele vai aparecer aí espelhado para vocês, mas vou colocar a foto dele aqui. Esse livro aqui é basicamente uma explicação de como que o universo funciona. Ele é um ótimo livro de cabeceira, tanto que ele tá todo marcado, porque ele é realmente um guia para você conseguir viver neste planeta. Ele é um livro fininho, ó. Na época eu até julguei o preço dele, porque, enfim, não sabia o valor do conteúdo que estava contido aqui dentro. E é um conhecimento tão rico que nem se compara ao investimento material, sabe? E caso você não tenha uma noção básica de espiritualidade, pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo, que é não entender quase nada na primeira leitura. Eu lembro que eu li ele em, 2 dias, e eu não entendi muita coisa, mas eu achei interessante, sabe? E esse é um daqueles livros que você precisa ler várias e várias vezes para conseguir acessar de fato o que aquele conteúdo quer te passar. E hoje eu não só sei de cor o conteúdo desse livro, como também eu vejo no meu cotidiano, diariamente, a diferença que saber disso aqui faz na minha vida. E essa também é uma das vantagens de ler o mesmo livro várias vezes, porque a gente vai amadurecendo e a nossa compreensão acerca daquele conteúdo vai mudando. É como se a gente aprendesse coisas novas no decorrer da vida com o mesmo conteúdo. E antes de falar exatamente o que está contido aqui nesse livro, eu quero te dizer o seguinte: é preciso estar aberto a novas ideias para ler esse livro aqui. Porque quando se trata de livros para expandir a consciência, muitas vezes a nossa mente acaba julgando aquele conteúdo como utopia. E dessa forma a gente não consegue absorver o ensinamento das palavras. Então, por exemplo, na época que eu comprei esse livro aqui, eu estava no início da minha jornada de autoconhecimento. Então eu achei que eu ia encontrar ensinamentos sobre prosperidade financeira, sobre prosperidade material, mas na verdade esse livro, ele te ensina a ser uma pessoa próspera antes de ter na matéria. E essa perspectiva de ser antes de ter muda tudo, porque muitas vezes a gente projeta ter sucesso, ter prosperidade no mundo material. E esse livro aqui, ele mostra justamente o contrário. Ele nos ensina que antes de nós fazermos qualquer coisa para sermos prósperos, a gente precisa primeiro ser uma pessoa próspera. E aí sim, depois que isso está integrado no nosso ser, caso seja necessário, a gente faz alguma coisa para expandir essa prosperidade interior na matéria. Eu separei aqui um trecho do livro para compartilhar com vocês. O sucesso é a jornada e não o destino. O sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Quando passarmos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. E como que ele nos ensina, afinal, a ser essa pessoa de sucesso? Através de 7 leis universais, que nada mais são do que os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe. Essas 7 leis são as seguintes: lei da potencialidade pura, que é afirmada no fato de que nós somos essencialmente consciência. Lei do dar e receber, no qual se apoia no fato de que o universo funciona como uma operação de troca, como uma interação harmoniosa entre tudo que existe. A lei do karma, que nada mais é do que tudo que vai e volta. A lei do mínimo esforço, que basicamente fala sobre nós não precisarmos nos esforçar demais para que as coisas aconteçam, porque a natureza, ela flui com tranquilidade. E nós, como parte da natureza, somos beneficiados por essa fluidez. A lei da intenção e do desejo, que nada mais é do que o processo de manifestação. É onde a gente consegue acessar uma nova realidade através
através da expansão da consciência, através da espera em Deus com intenções puras. A lei do distanciamento, que se baseia no fato de que, para que você consiga alguma coisa, você precisa se distanciar do apego ao resultado, né? Então você não precisa se desapegar do que você está construindo, mas se desapegar do resultado, focar mais na jornada do que no destino final. E por fim, a lei do Dharma, que nada mais é do que o nosso propósito de vida. Então o livro ele discorre sobre essas 7 leis, que nada mais são do que princípios para o autodomínio. Então ele basicamente é um guia, como eu falei, para entender como o universo funciona e como a nossa vida funciona também. Então, quando a gente entende cada uma dessas leis, a gente consegue perceber como que ela opera na nossa própria realidade. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa realmente a agir com intencionalidade para termos os resultados que a gente quer. Porque muitas vezes as coisas estão dando errado na nossa vida e a gente não sabe o porquê, né? E aqui explica tudo. Em segundo lugar, nós temos O Poder do Agora, um livro de Eckhart Tolle, que é um autor e palestrante alemão. O Eckhart Tolle, ele tinha uma vida normal e ele simplesmente de um dia para o outro teve um despertar espiritual e desde então essa tem sido a missão dele, passar os conhecimentos sobre o universo para as pessoas, né? Sobre esse mundo oculto. Esse livro aqui eu recomendo para quem tem uma noção básica, ao menos, de espiritualidade, porque é um livro bastante denso e por mais que ele tente ao máximo deixar claro o que ele quer dizer, ainda assim também é um daqueles livros que você tem que ler várias e várias vezes para conseguir entender de fato a essência do conteúdo e integrar aquilo na sua vida. Na primeira vez que eu li ele, eu também não entendi nada, menos ainda do que o livro anterior, e ele ficou parado na minha estante por 3 anos, até que eu senti o chamado de ler ele de novo, e já era um outro momento da minha vida e simplesmente tudo fez sentido. Tanto que ele tá inteiro marcado. Essa primeira marcação aqui foi da minha primeira leitura e o restante foi da segunda. Olha só a diferença de entendimento. E bom, como o próprio nome insinua, né, O Poder do Agora fala sobre presença, sobre como a felicidade está simplesmente no ato de estarmos presentes no aqui e no agora. Os ensinamentos do livro, eles são baseados na ideia de que todo o sofrimento humano são baseados na identificação excessiva com a nossa mente e com o nosso ego. Ele fala bastante sobre como a nossa mente é um obstáculo para que a gente alcance a nossa plenitude interior, a nossa conexão espiritual, e como que a consciência, né, como que expandir a consciência é o caminho para a gente escapar desse sofrimento que é causado pela identificação com a mente. Porque a mente, ela sempre nos leva ou para o passado, que não existe mais, ou para o futuro, que ainda não existe, né? Então, a maior ideia desse livro é que a única coisa que existe é o agora, e é por isso que a gente precisa se firmar nele. Esse livro é no formato de perguntas e respostas, então em alguns momentos ele pode ser até meio repetitivo na fala, o que é bom porque tem algumas ideias que a gente não consegue entender de imediato e com essa repetição vai ficando mais claro durante a leitura. E esse é um livro que, até mais do que o livro anterior, te convida a deixar os preconceitos e os paradigmas de lado. E se você tem alguma crença religiosa, pode ser que você não veja muita verdade no conteúdo dele ou que você realmente não entenda. Por isso, novamente, a importância de se estar aberto a receber o conhecimento e também de ter discernimento do que faz ou não sentido para você. Como eu falei, eu já li ele 2 vezes e nessa segunda leitura foi um dos momentos em que eu mais estive presente na minha vida, e por isso que eu acho que seja importante manter uma regularidade na leitura desse livro, porque, como eu falei, a gente vai cada vez mais integrando o conhecimento, tanto na nossa mente, né, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre aquilo, para que ele se torne, então, um novo padrão de comportamento. Inclusive, aqui na capa, tem até um depoimento do próprio Deepak Chopra, autor do livro anterior, que ele diz: "Este é um dos melhores livros que surgiram nos últimos tempos. Cada frase transmite verdade e poder." Deixei o melhor para o final. Esse livro que eu tô segurando aqui foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu já recomendei ele em alguns vídeos, que é O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele foi um dos autores mais influentes na área do desenvolvimento pessoal e também da área financeira, e ainda é. Esse livro aqui, ele tem um poder gigantesco. Ele tem o poder de derrubar o sistema. Não é à toa que ele ficou escondido desde 1938 e só foi publicado em 2011. E a impressão que eu tenho é que ele foi escrito
hoje, nesse momento, porque tudo que é falado aqui é tão atual e hoje em dia o que a gente vive é ainda mais forte do que isso aqui, porque, enfim, nós temos mais recursos, né? Nós temos mais liberdade de expressão, nós temos a internet. E eu vou falar uma coisa pra vocês: se todo mundo lesse esse livro, a humanidade estaria completamente diferente do que está hoje. Então, basicamente, o livro é centrado em uma entrevista com o D, vou falar assim, tá? Que eu não gosto de ficar repetindo demais esse nome, a fim de entender por que as pessoas não têm sucesso na vida. E assim, pelo menos pra mim, não ficou muito claro como que se dá essa entrevista com o D. Eu não sei se foi algo que ele acessou no campo mental, ou se ele esteve presencialmente ali, né, com alguém que passou essas informações pra ele, ou se foram notas, né, que ele foi tomando durante a vida e transformou isso nessa conversa. Mas o fato é que nessa entrevista o D revela para ele quais são as técnicas que ele utiliza para manter a humanidade na mediocridade, ao mesmo tempo que toma posse das almas dessas pessoas, passando completamente despercebido. E o que mais me impressionou nesse livro é que a principal ferramenta que ele utiliza para manipular as pessoas, né, para deixar as pessoas ali reféns do sistema, é o medo. Então ele fala sobre os principais medos, que são o medo da crítica, o medo da morte, o medo da doença, o medo da pobreza e o medo da velhice. E ele também fala sobre quais meios, né, que ele utiliza para implantar esses medos nas pessoas. E eu já falei aqui várias vezes: mídia tradicional. Se você prestar atenção, se você parar para assistir qualquer telejornal que seja, você vai ver que tudo que é falado ali, dia após dia, 3 ou mais vezes durante o dia na programação, é baseado nesses 5 medos em específico. E esse é só um dos meios que ele utiliza, né? Dentro de cada um dos medos, ele explica detalhadamente como que ele faz para implantar isso, tanto nos adultos quanto nas crianças, através da mídia, através do sistema educacional e através até mesmo das igrejas. E eu achei muito interessante que esse capítulo do medo, ele começa na página 111 do livro. E quem entende aí de sincronicidades vai entender do que eu tô falando. Os números têm um significado e as combinações deles entre si também. E o número 111 especificamente nos lembra do poder que nós temos da nossa mente e nos lembra também de prestar atenção para onde nós estamos levando o nosso foco, porque é o nosso foco que vai definir o que a gente vai manifestar na nossa vida. E uma das informações que mais me chocou foi a de que o D controla mais de 98% da população mundial, simplesmente porque elas estão afastadas do seu propósito pessoal. E uma pessoa que está afastada do seu propósito, ela fica perdida, né? Ela fica ali sem um direcionamento. E é exatamente nesse ponto em que você está perdido, em que você está agindo sem intencionalidade, que você é manipulado. É essa falta de direção que leva as pessoas para o medo, para a procrastinação e, eventualmente, ao fracasso, porque são energias completamente opostas às energias de Deus, que é a energia da coragem, da ação e da prosperidade. E hoje, eu acho que esse dado ele tá um pouco menor. Eu acho que em comparação, né, à época em que isso foi escrito com os dias de hoje, atualmente existem muito mais pessoas despertas. Então, apesar da maior parte das pessoas ainda estarem seguindo esse caminho errado sem saber, esse número de 98% ele é menor. Eu ainda acho que nós temos muito trabalho pela frente para conseguir fazer com que esse dado mude, para que essa realidade seja revertida. E também aqui nós temos um ensinamento sobre a importância de controlarmos a nossa mente. Aqui ele argumenta que quem aprende a controlar a própria mente, quem aprende a controlar os seus pensamentos intrusivos, os seus desejos superficiais, consegue muito mais facilmente alcançar os seus objetivos. Então ele sugere que o sucesso ele está intimamente ligado ao controle mental, que é alcançado através do cultivo de hábitos positivos, através de disciplina e principalmente de um propósito muito bem definido. Como eu falei, infelizmente o sistema educacional tradicional, ele também é utilizado como uma ferramenta de manipulação, então ele critica esse sistema educacional que infelizmente ainda é o mesmo desde aquela época, só vem piorando, na verdade. Ele afirma que o sistema educacional atual, ele falha em educar de fato as pessoas, né? Ele falha em não ensinar as habilidades que são essenciais para a vida, como o próprio controle mental, o pensamento crítico, a inteligência emocional. E tem um momento do livro em que ele fala que as escolas
elas ensinam a gente o que pensar, mas não como pensar. E isso é muito forte, porque é justamente o pensamento crítico que nos tira da corrida dos ratos, que nos faz ter domínio sobre a própria vida. Então eu considero essa leitura libertadora. Eu me vi descrita nas páginas desse livro, porque naturalmente eu sempre fui assim, um pouco contra o sistema, muito, na verdade. Mas eu não sabia muito bem colocar isso em palavras, eu não conseguia muito bem explicar o que eu sentia, as coisas que eu via, fazer esse link, sabe? E esse livro, ele simplesmente juntou tudo isso. Ele explicou exatamente o passo a passo de como tudo funciona lá fora. E novamente, caso você tenha uma crença religiosa muito forte, pode ser que esse livro seja um pouco provocativo para você, porque aqui ele não apresenta o D como uma entidade externa, mas sim como algo que faz parte da gente, né? Que é basicamente as nossas sombras internas. E são as nossas fraquezas e os nossos medos que naturalmente, como seres humanos, nós temos, né? Já que a gente vive em uma realidade dual. Então ele pega muito nesse ponto de que ter disciplina, ter um propósito claro, ter hábitos positivos, faz com que a gente se afaste dessas influências negativas e nos leve para um campo de autorresponsabilidade, onde o D não consegue entrar, onde você não culpa ele pelos resultados ruins da sua vida. Pelo contrário, você se responsabiliza por ter deixado que ele entrasse na sua vida e por ter deixado que ele gerasse todos os fracassos e problemas. E, bom, esses foram os 3 livros que mudaram a minha vida. Eu vivo todos os dias os ensinamentos desses livros aqui no meu cotidiano e com certeza eu ainda vou lê-los por diversas vezes. Um livro só, ele tem o poder de nos ensinar várias coisas diferentes ao decorrer da vida. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi a primeira vez que eu trouxe aqui pro canal um vídeo específico sobre livros. Eu sempre indico um ou outro, né, no decorrer dos vídeos, mas eu senti muito de trazer essas 3 indicações. Então, se esse conteúdo foi útil para você, me deixe saber aqui nos comentários. Aproveita e já compartilha aqui com a gente indicações de livros sobre essa mesma temática, eu vou adorar saber. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso, nós nos vemos no próximo vídeo.